Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ensino Simples. Eu sou o Fabiano e essa é a aula 7 do nosso curso de Outlook Online. E nessa aula aqui nós vamos começar a trabalhar com as automatizações que você tem aqui no Outlook. Nós vamos começar a trabalhar com as regras. Então, o que são essas regras? Elas são as automatizações que você pode fazer aí para os seus e-mails ou para os itens que você tem aqui no Outlook. O que nós vamos fazer? Nós vamos começar aplicando regras para que os e-mails eles vão para suas respectivas pastinhas. Então aqui no caso o e-mail do Terrorsauro, eu quero que ele vá diretamente para a pastinha Terrorsauro. Eu não quero que o e-mail do Terrorsauro nem caia na minha caixa de entrada, eu quero que ele vá direto para a pastinha Terrorsauro se eu receber algum e-mail do Terrorsauro. A mesma coisa aqui com o Microsoft. Eu não quero ver os e-mails da Microsoft na minha caixa de entrada, eu quero que eles vão automaticamente aqui para a pastinha da Microsoft. Só antes de nós continuarmos, uma coisa muito importante, caso você tenha caído de paraquedas aqui no nosso vídeo, é que é muito importante que você assista às aulas aqui do nosso curso na sequência, porque uma aula vai complementar a outra, tá? Então, na aula anterior, eu mostrei para você como você cria essas pastinhas aqui, ó. Então, se você não viu essa aula, não sabe fazer isso, volta, assista a aula anterior para você aprender a criar as pastinhas aí no seu Outlook, para agora sim você conseguir criar as regras, tá? Porque você não vai conseguir criar as regras se você não tiver as pastinhas aqui para você fazer essa configuração das regras. Dito isso, então, vamos começar a configurar as nossas regras aqui do nosso Outlook. Eu vou começar criando a regra aqui para a Microsoft, né? Que é o e-mail que provavelmente você deve ter aí também na sua caixa de entrada. Então você vai conseguir fazer junto comigo. É muito importante que você tente fazer junto comigo, né? Vai pausando o vídeo, vai tentando fazer, qualquer coisa volta aí no vídeo, tenta assistir de novo. Vá assistindo e vá fazendo, porque você só vai aprender se você fizer também, tá? É muito importante que você vá fazendo aí enquanto você vai assistindo os vídeos. Então agora nós vamos fazer o seguinte, ó. Nós queremos pegar os e-mails da Microsoft e nós queremos que eles vão automaticamente para a pastinha Microsoft. Para fazer isso, eu vou pegar o endereço do e-mail, né, da pessoa que me mandou. Eu vou pegar o e-mail dessa pessoa, ou aqui no caso da Microsoft. Para eu copiar o e-mail, é só eu abrir um e-mail aqui da Microsoft. Eu vou abrir esse primeiro e-mail aqui. Aqui nós vamos ter o e-mail, email@mail.onedrive.com. Esse aqui é o endereço, né, que nos mandou o e-mail. Então esse aqui é o destinatário, é o e-mail que nos mandou o e-mail. Se eu deixar o mouse em cima, você pode observar que ele vai aparecer essa opção aqui, ele vai aparecer um monte de informações aqui. O que nós queremos copiar é esse e-mail aqui, ó. E para você copiar esse e-mail, você não precisa clicar, arrastar e selecionar. É só você clicar nesse botãozinho aqui, ó. Se você deixa o mouse em cima, aparece esse botão aqui, ó, copiar e-mail. É só você clicar e pronto, você copiou todo esse endereço aqui de e-mail, todo esse contato aqui de e-mail. Então isso é muito importante porque a gente vai precisar desse endereço de e-mail para a gente criar as nossas regras. Caso você queira configurar a sua regra, você pode vir aqui no botão de configurações. E aqui em configurações nós vamos na última opção, exibir todas as configurações do Outlook. Fazendo isso então será aberta uma nova janela aqui no computador, né, no nosso navegador. E aqui nós estamos na página de layout, mas nós queremos configurar as regras. Então nós vamos clicar aqui em regras e é aqui que a gente vai criar essas regras que são essas automatizações que nós vamos ter aqui no Outlook. Então nós vamos começar clicando aqui em adicionar nova regra. Aqui ele vai perguntar o nome dessa regra. Eu dou uma ideia para você que você coloque o nome da regra, o mesmo nome ali do destinatário, né, da pessoa que enviou o e-mail para você, ou da pastinha que essa regra vai funcionar, para ficar mais fácil de você assimilar a regra ao que está acontecendo ali, né, a função que você vai dar para essa regra. Então aqui nesse caso eu vou colocar como nome da regra Microsoft, que é a regra que a gente está criando aqui. A gente está criando uma regra do e-mail da Microsoft e direto para a pastinha da Microsoft. Na parte de baixo aqui, ó, na segunda opção, nós temos a condição. Que condição nós vamos fazer? Se você clicar aqui, ó, ele vai mostrar uma infinidade de condições para você. Então as regras elas podem servir para um monte de coisa, como você pode ver aqui, ó. Só que nesse vídeo eu vou mostrar para você a regra para você fazer essa movimentação de e-mail, para você mover o e-mail de um lugar para outro automaticamente. Eu não vou mostrar para você todas essas regras aqui, para não confundir a sua cabeça. Vamos ficar então só com a movimentação nessa nossa aula. O que nós queremos mover aqui? Nós queremos mover
um pedaço desse e-mail da Microsoft. Nós queremos que aquele remetente que nos mandou, né, e-mail@mail.ondrive.com, ele vá automaticamente para uma pastinha. Esse endereço que a gente tem ali, ele na verdade é o endereço do remetente. Então, a gente vai escolher aqui a opção, o endereço do remetente inclui. Você vai escolher aqui essa opção, ela é muito importante. Selecione essa opção aqui. E do lado, ele vai pedir para a gente colar aquele endereço que a gente copiou. Lembra? Então, a gente vai clicar com o botão direito e vai clicar em colar. Fazendo isso, ó, a gente colou aquele endereço que a gente copiou. Se por acaso você clicar com o botão direito e não colar nada, volte ali no vídeo, assista e faça ali, né, a copia como eu mostrei aqui no vídeo. Só que antes da gente fazer qualquer coisa, nós vamos apagar o que tiver na frente do arroba. Então, todo esse e-mail que tem aqui, ó, essa palavra e-mail, a gente vai apagar, porque a gente só interessa para a gente o que tem do arroba para trás. Por quê? Porque eu quero que todos os e-mails que sejam mail.ondrive.com façam essa ação, né? Executem essa ação. O que tiver na frente do arroba, se for e-mail, contato, saque, alguma coisa assim, não me interessa. O que me interessa é o que está depois, porque depois, geralmente, ele não muda, né? Então, ele vai ser o padrão ali que a gente vai utilizar para esse e-mail da Microsoft. Depois que você apagou essa parte aqui do começo, né, depois antes do arroba, é só você pressionar Enter. Então, você vai ver que vai ficar aqui, ó, a Microsoft, né, essa metade aqui do nosso endereço. E aqui da parte de baixo, nós temos a ação. Então, com esse endereço aqui, o que a gente quer que aconteça? O que vai acontecer com esse endereço que a gente selecionar aqui? Então, a gente vai escolher a ação para mover. Então, nós queremos tirar de um lugar e colocar em outro lugar. Então, eu quero que ele mova o e-mail de um lugar e coloque em outro. Ele tire de um lugar e mova para outro. Você poderia escolher a opção de copiar, né, para ter dois e-mails, né, um e-mail na caixa de entrada e um e-mail na Microsoft. Só que daí não faz muito sentido, né? Na verdade, você vai ficar com e-mails duplicados. Para mim não faz sentido, né? Mas se para você fizer sentido, você pode fazer dessa forma. Mas eu quero o quê? Eu quero tirar da minha caixa de entrada e colocar na pastinha da Microsoft. Então, a gente vai escolher a opção de mover. Lógico que você está vendo aqui, ó, que tem mais um monte de opções que dá para fazer, tá? Mas a gente não vai pensar nisso agora, vamos pensar somente agora nessa parte para mover. Então, nós vamos selecionar aqui, mover para, e aqui eu vou selecionar a pasta que eu quero mover esse endereço de e-mail, né? Esses e-mails que chegarem desse remetente aqui. Então, a gente vai selecionar a pastinha da Microsoft. Então, eu vou clicar aqui na Microsoft. Aí ele vai mostrar aqui, né? Então, tem toda a condição aqui, ó. Eu vou até parar aqui para você ver a condição que eu fiz, caso você esteja fazendo aí e queira ver como é que ficou, ó. Microsoft, o endereço que a gente colocou, mover, Microsoft. Você pode também adicionar mais ações, né? De repente você quer que ele faça duas ações ao mesmo tempo, pode adicionar exceção, condição. Eu não vou adicionar mais coisas para não confundir, né? Como eu falei, a gente vai fazer um passo bem simples, bem tranquilo para você entender o que a gente está fazendo aqui. Aqui na parte de baixo, nós temos a opção de parar de processar mais regras e nós temos a opção de executar regras agora. Essa opção de parar de executar mais regras significa que, se ele executar essa ação, né, dentro do e-mail, ele não vai procurar as outras regras que a gente vai criar nessa lista que a gente vai ter de regras. Então, ele vai, se ele estiver passando ali pela lista de regras, ele encontrou a condição e fez a condição, ele vai parar de procurar o que tiver embaixo. Então, é isso que é essa configuração aqui de parar de processar mais regras. Eu vou deixar essa opção habilitada aqui, porque a nossa configuração que nós vamos fazer, não tem problema deixar essa opção habilitada ou não. E na opção de baixo, se você quiser já executar a regra, né, para que ele tire o e-mail da sua caixa de entrada e já mova diretamente para a pastinha da Microsoft, você pode clicar aqui para ele já executar essa regra. Eu vou deixar habilitado aqui, porque eu quero que ele já execute a regra. Então, depois que a gente fez a configuração, a gente vai clicar em salvar. E agora sim, ó, nós temos a nossa regra criada. Então, nós temos a regra Microsoft, né? Se o endereço do remetente contém essas palavras, mover a mensagem para a pasta Microsoft e parar de processar mais regras nessa mensagem, né? Então, a gente fez aqui toda essa configuração. Aqui nós temos a opção de habilitar ou desabilitar essa regra, né? De repente, você pode ter uma regra aqui, que ela está movendo seus e-mails da pastinha, né, da caixa de entrada diretamente para a Microsoft, mas de repente você não quer, não, agora eu quero que eu quero receber os e-mails da Microsoft na caixa de entrada. Você pode só vir aqui e desabilitar, ela não vai executar a regra. Depois, daqui a pouco,
pouco você quiser voltar com essa regra de novo, você pode vir aqui e habilitar de novo a regra. Aqui é o botão para você executar a regra e aqui é o botão para você mexer na ordem das regras que a gente vai ter aqui. Como eu falei para vocês, a gente vai ter uma lista de regrinhas aqui. Nós temos também um botão para você editar a regra, né? Então aqui ele volta para o botão para você conseguir fazer a edição. Eu vou clicar em descartar para não fazer alteração, mas ele não vai apagar, tá? Ele só descartou ali se eu fiz alguma alteração. E caso você não queira mais aquela regra, quer excluir a regra, você pode clicar aqui na lixeira para excluir a regra. Lembrando que ele só exclui a regra, tá? Ele não vai apagar os seus e-mails, não vai apagar suas pastinhas, pode ficar tranquilo. Depois então que a gente criou aqui a nossa regra, eu só vou fechar para você ver que ele já executou a regra. Então aquele e-mail que a gente tinha aqui, ó, que era da Microsoft, ele não está mais aqui. Esse e-mail aqui é um outro e-mail, de um outro remetente, ó. Não é aquele e-mail mail.ondrive.com. Foi essa regra que a gente fez. Esse e-mail aqui, como ele é outro remetente, ele não executou nesse e-mail. Se a gente acessar a pastinha da Microsoft, a gente vai ver que o e-mail já está aqui dentro, porque a gente habilitou para executar a regra, então ele já moveu o nosso e-mail para dentro da pastinha correta. Se por acaso a Microsoft, né, ou seja, esse remetente aqui, mandar outro e-mail para a gente, ele não vai cair mais na caixa de entrada, ele vai diretamente para a pastinha da Microsoft. Com isso, você vai ter a sua caixa de entrada mais limpa, né? Porque todos os e-mails que você já tem pastinha, ele já vai jogando direto e só vai ficar o que tiver na caixa de entrada ali, os e-mails que você não criou nenhuma regra, que de repente é um e-mail importante, alguma coisa que você precisa ter na caixa de entrada. Eu vou voltar aqui para a caixa de entrada e a gente vai agora fazer a configuração do outro e-mail que nós temos aqui, que é o e-mail do Outlook, que é outro remetente que a gente tem aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar o mouse em cima do endereço, lembra, né? Para aparecer essa opção aqui. A gente vai copiar aqui o endereço, clicando nesse ícone para copiar. É só clicar, ó, ele já copiou. E agora a gente vai acessar as configurações. Você deve estar se perguntando aí, né, quem conhece um pouquinho mais o Outlook, por que eu não estou mostrando aqui o botão de opções e por que eu não estou mostrando esse botãozinho de regras? Porque ele simplesmente não funciona, ele não está funcionando aqui para mim. Eu falei desde o começo, né, que o Outlook ele é bugado, né? Então eu estou clicando aqui, ó, nada acontece. Então para mim não está funcionando, pode ser que para você esteja funcionando, mas para mim não está funcionando, por isso que eu não estou mostrando esse caminho aqui, tá? Então a gente vai acessar aqui as configurações da engrenagem, vai clicar em exibir todas as configurações do Outlook e vai clicar aqui em regra para a gente acessar as regras. Então o caminho ali só muda um pouquinho, fica um pouquinho mais longo, mas você consegue acessar a opção aqui, as configurações, sem nenhum problema. Como esse e-mail que a gente está configurando também é da Microsoft, eu posso colocar mais uma regra aqui dentro, né? Eu posso colocar mais uma regra aqui dentro, não tem nenhum problema. Então eu vou clicar aqui no lapisinho para editar essa regra. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar mais um remetente aqui na parte de cima. Então eu vou clicar com o botão direito aqui, vou colar, vou apagar aqui o que tiver na frente do arroba, como eu já mostrei para você, né? Então vai apagando até apagar a palavra ali na frente do arroba. Depois que só ficou @microsoft.com, é só você pressionar Enter, que agora a gente vai colocar essa regra para dois e-mails distintos, para dois remetentes distintos, né? Na verdade, aqui a mesma coisa é Microsoft, né? Então, independente se chegar um e-mail @mail.ondrive.com ou @microsoft.com, ele vai executar a regra para mover para a pastinha da Microsoft, né? Então, com uma única regra, eu estou utilizando ela para dois remetentes diferentes e você pode fazer isso também. Depois aqui, né, a configuração eu não preciso mexer, a pastinha já está certa. Aqui eu posso deixar a opção de parar de processar mais regras. Aqui, se eu quiser, eu posso, né, botar aqui para executar essa regra agora. Posso clicar aqui no salvar. E pronto, a gente fez aqui a nossa alteração aqui na nossa regra, né? Então agora a gente colocou dois remetentes, ó, @mail.ondrive.com e @microsoft.com. Se eu fechar aqui, por algum motivo ele não moveu, né? Você pode ver que mesmo quando eu executei a regra, ele não moveu aqui o e-mail. Não tem problema, né? Como eu falei para você, é só porque o YouTube, o Outlook ele é bugado, o YouTube também, mas o Outlook ele é mais bugado ainda. Tá? Então, se não executou, não tem problema, clica e arrasta o e-mail para cima da pastinha que ele deveria ir, mas com certeza, tá? Se você receber um próximo e-mail, ele vai automaticamente para a pastinha.
tá? Sem nenhum problema, confia que vai dar certo. Agora nós temos os outros e-mails aqui, ó, que é o e-mail do Terrorsauro, né? Então eu quero que esse e-mail do Terrorsauro, ele vá direto para a pastinha do Terrorsauro, então a gente vai criar a regra para esses e-mails aqui. No caso aqui do Terrorsauro, a gente pode ver que o Terrorsauro é o que muda. O @hotmail.com é o mesmo, né, para todo mundo que tem o e-mail @hotmail.com, né? E todos os e-mails aqui, ó, são né, terrorsauro@hotmail, terrorsauro@hotmail e assim por diante. Então a gente vai criar uma regra que ela já vai executar para todos os e-mails que a gente tem aqui, porque todos os e-mails são do mesmo remetente, tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos começar copiando ali o endereço do remetente, o e-mail do remetente. Então deixa o mouse aqui em cima, né? Quando ele aparecer aqui, tipo esse cartãozinho de visita, você vai descer um pouquinho e vai clicar aqui para ele copiar esse endereço de e-mail. Então a gente vai clicar aqui para copiar, copiamos e agora a gente vai acessar as configurações. Então a gente vai clicar aqui na engrenagem, exibir todas as configurações do Outlook e nós vamos clicar nas regras. Agora a gente vai criar uma regra nova, porque agora é outro e-mail e é outra pastinha, né? Então a gente vai organizar aqui as nossas regras. Então nós vamos clicar aqui para adicionar uma nova regra. O nome aqui da regra, eu vou colocar aqui Terrorsauro. Aqui na parte de baixo, então, a gente vai adicionar a condição. Essa condição aqui, ela não vai ser a condição do endereço ali do remetente inclui. A gente vai pegar o endereço completo. Como a gente vai pegar o endereço completo, a gente vai botar aqui a opção D, né? Então, da pessoa para a gente. Então, é o D aqui que a gente vai escolher, que é o remetente. E aqui a gente vai colar aquele endereço que a gente copiou. Então, clica com o botão direito. Clica ali em colar e pronto, ó. Então, agora a gente está pegando todo o endereço, não só a metade como eu tinha mostrado para você, né? O atrás do arroba. A gente vai pegar todo o endereço. Então, todos os e-mails que a gente receber que forem arroba, né, terrorsauro@hotmail.com, eles vão executar dentro dessa regra aqui, só para esses e-mails. Se eu colocasse só @hotmail.com, todos os e-mails de todas as pessoas que me mandarem iriam executar essa regra, e não é isso que a gente quer o e-mail específico do Terrorsauro, por isso que agora a gente mudou a regra e deixou a opção D. Embaixo, então, nós vamos escolher a ação vai ser a mesma, né? Então a gente vai escolher aqui mover para, a gente só vai escolher outra pastinha, que vai ser a pastinha Terrorsauro, então eu vou clicar em Terrorsauro. Aqui eu não vou mexer em mais nada, né? Vou deixar a opção de parar, vou só habilitar para ele executar a regra, para ele já limpar a minha caixa de entrada, e é só eu clicar aqui na opção de salvar. Fazendo isso, então, a gente já criou mais uma regra aqui no nosso e-mail, ó. Então, a gente tem a primeira regra, que é Terrorsauro, e a gente tem a segunda regra, que é Microsoft. Quando a gente recebe o e-mail, tá, ele vai primeiro olhar aqui as regras. Então, ele vai verificar se o e-mail ele é @Microsoft, né, @microsoft.com. Então, ele vai passar nessa regra. Se não for nessa regra, ele vai tentar na outra. Se não for, ele vai tentar na outra e assim por diante. Como a gente colocou aquela opção de parar, né, ele vai passar por uma. Na hora que ele executar a ação, ele não vai continuar procurando nas regras. Ele vai parar naquela ação porque ele já executou aquela regra. É para isso que tem essa opção aqui, ó, do parar. Tá? Então, é para isso que a gente está configurando aqui essa opção. Então, agora que a gente já tem as regras configuradas aqui, eu vou clicar em fechar e a gente pode ver, ó, que a nossa caixa de entrada está mais vazia. Eu particularmente prefiro a caixa de entrada vazia, né? E se a gente clicar na pastinha Terrorsauro, a gente vai ver, ó, que os e-mails vieram automaticamente para cá. Se por acaso eu receber outro e-mail do Terrorsauro, um e-mail novo do Terrorsauro, ele não vai cair na nossa caixa de entrada. Ele vai automaticamente para a pastinha Terrorsauro e ele vai mostrando aqui para você com um númerozinho, né, quantos e-mails você recebeu que tem nessa pastinha que você não leu ainda, né? Então, se eu tiver por acaso aqui, eu só vou fazer um exemplo com você, ó, um e-mail ainda que eu não li, eu vou botar aqui a opção como se eu não tivesse lido esse e-mail. Ele marcou ali que eu não li o e-mail? Não, ele não marcou. Vou botar assim. Deixa eu ver se ele vai marcar. Ele não vai marcar. Tá uma beleza aqui esse Outlook. Marcar como não lido. Ele marcou ali, ó, como não lido. Ah, ele marcou ali, agora ficou. Então, ó, quando eu tenho um e-mail, né, que ele está dentro da pastinha que eu não li ainda, que eu não vi aquele e-mail, ele fica com o númerozinho aqui, ó, tá vendo? Então, isso indica que, né, chegou um e-mail novo, ele não vai na sua caixa de entrada, ele vai direto para a pastinha que você configurou a regra. Com isso, como eu falei, a sua caixa de entrada ela vai ficar mais limpa, então você só vai ter e-mails aqui na sua caixa de entrada que são e-mails que você não viu ainda, que são e-mails que de repente é de novos clientes, alguma coisa assim, então você vai ter a caixa de entrada mais limpa, porque você já automatizou
todo o gerenciamento aí dos seus e-mails para as respectivas pastinhas. E lógico, né, você pode configurar para o restante das pastinhas que você tem aí. Então a gente tem a pastinha Fabiano, pastinha Ensino Simples, a pastinha aqui do Kabum. A gente já poderia criar regra para todas essas pastinhas, mas eu vou deixar isso aí para você fazer essa configuração aí no seu e-mail. Se eu te ajudei com esse vídeo, não esquece, deixa aquele like, compartilha esse vídeo com os amigos, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos, compartilha aí com uma pessoa que você acha que está precisando, que precisa gerenciar o e-mail, uma pessoa que de repente trabalha no computador que vai ser importante para ela. Compartilhe, ajude a compartilhar conhecimento, isso é muito importante, o nosso mundo está precisando. Eu espero te ver no próximo vídeo do nosso curso e bons estudos!